Vai. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar uma aula sobre anarquismo. Bom, o anarquismo ele iniciou no final da segunda Revolução Industrial. E o principal cara que pensou nessa ideia foi o francês Pierre-Joseph Proudhon. Porém, o que ficou mais conhecido foi o russo Mikhail Bakunin. Ele lançou alguns livros como Deus e o Estado, onde ele critica essas formas de poder, que a gente vai entender mais pra frente. O anarquismo, como qualquer outra ideologia política, ele tem seus pilares, que são a defesa da ausência do Estado ou qualquer forma de poder religiosa, social, econômica e jurídica. Quando diz religiosa, ele não é contra a sua crença, ele é contra a forma hierárquica que funciona isso. Exemplo, no catolicismo, o ponto mais alto é o Papa, onde todo mundo tem que respeitar ele e é tipo súdito dele. Na ideia do anarquismo, isso não funciona. Ninguém tem que ser súdito de ninguém, ninguém tem que respeitar mais alguém, todo mundo igual. Eliminação do capital. Por quê? Porque o capitalismo, o dinheiro em si, ele cria uma hierarquia social, onde quem tem mais dinheiro vai meio que mandar sobre quem tem menos dinheiro. Autogestão democrática, onde a sociedade em si vai ter ideias políticas e vão todo mundo se ajudar. Todo mundo vai ter uma participação ativa na questão política da sociedade em si. Igualdade em termos econômicos, políticos, sociais e valor em questão de gênero e raça. Se você é negro, branco, mulher, homem, não importa. Você vai ser tratado igualmente e todo mundo vai ter seu mesmo valor. E fim da propriedade privada. O que muita gente não entende quando fala de propriedade privada é que não vamos tirar o seu videogamezinho ou sua bicicleta. Não, isso é seu. Propriedade privada é o quê? Meio de produção. Não vai ter dono de banco, não vai ter dono de empresa, essas coisas que fazem o capitalismo funcionar como é hoje em dia. Como a sociedade funcionaria? Haveria o autogoverno, onde todos de uma comunidade teriam uma participação ativa nas questões políticas, e a autogestão do meio de produção e distribuição de bens, prezando pela igualdade social. Então, assim, eu queria trazer uma questão para a sala e gostaria de saber o que vocês pensam como que funcionaria uma sociedade assim. Como vocês acham que daria certo, vocês acham que daria errado? Como que funcionaria? Eu acho que uma sociedade assim não teria como dar certo, porque como o capitalismo já está muito na sociedade, não tem como tirar ele assim. Então eu acho que assim não daria certo, tinha que ser mais devagar, porque assim eu acho que não daria certo. Na verdade, eu acho que o povo se acostumou muito com o termo do capitalismo, e essa sociedade não funcionaria pelo fato das pessoas não aceitarem, e, obviamente, entre aspas, gostar, assim, né? Ele está enraizado nele praticamente. Sim. Até porque o anarquismo ele é uma ideia de revolução para uma sociedade avançada. Então, a sociedade como está hoje em dia, na minha opinião, não daria certo, porque nós não estamos avançados ao ponto de tratar o próximo igualmente. Então, para mim, isso também não daria certo. Alguém mais tem alguma ideia? Ó, o cara fala mal a cor dele. Exatamente. Não tem como... Fala mal a cor da mulher e um homem. O anarquismo no Brasil. Vou comentar alguns fatos do anarquismo no Brasil. Os idealistas anarquistas vieram como imigrantes franceses e espanhóis. Um fato curioso é que a França e a Espanha, alguns dizem que é a creche dos anarquistas. Porque lá é onde vocês podem ver que tem as maiores protestos, são na França e na Espanha, porque eles ficarem pauleira lá dentro. Um grande ato no Brasil de anarquistas foi a greve geral de 1917, em São Paulo, onde mais de 300 mil trabalhadores pararam por uma semana. E alguns grupos anarquistas da época que deram essa ideia e começou isso tudo. Teve violência, o cara não passa o dia inteiro. E em 1918, muita morte, teve uma tentativa de um movimento revolucionário, que em 17 a Rússia teve seu movimento marxista, só que veio no bagulhinho aqui pra cá e teve a ideia que foi um movimento anarquista. E eles tentaram fazer aqui no 1918, mas não teve um bagulhinho, ninguém não deu em nada. Volta só um pouquinho, Gustavo. Só para frisar aí também que além de franceses e espanhóis, os italianos também eles tiveram um movimento anarquista mais forte, inclusive, do que esses dois povos aí. Pode continuar. O anarquismo hoje. Hoje vemos muitos movimentos anarquistas por todo o mundo. Nós vamos focar no Brasil, onde ajudou movimentos beneficentes, doações, alimentos, protestos e muitas causas e críticas sociais.
Também temos muitos anarquistas que lutam contra o preconceito, o nazismo, o racismo, o machismo, homofobia, repressão policial e muito mais. Um negócio que eu não pesquisei tanto assim, porque senão ia ficar muita coisa para falar, são os punks, que são anarquistas. E muita gente vê os punks só como arruaceiro, que usa moicano e tudo mais, mas não. Tem muitos grupos de punks onde eles fazem passeatas ou ações beneficentes para ajudar comunidades ou pessoas carentes em si. Tem muitos punk. É uns caras que geralmente usam moicano. Muito bem, vamos lá então. O movimento punk ele vai nascer na Inglaterra mais ou menos no começo dos anos 70. Ele é um movimento anarquista, como o Gustavo está falando, eles pregam a ausência de governo, porém o visual deles é muito agressivo. Eles usam moicanos, eles usam botas de couro, jaquetas de couro, porém eles também pregam a ausência de governo, toda uma reestruturação da sociedade. Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente. Inclusive a gente vai ver, acho que assim que a gente terminar a crise do capitalismo, nós vamos entrar nessa questão e vocês vão ver o que são os punks. Em cima disso que o Gustavo falou, sim, eles lutam realmente. Alguns punks são nazistas, outros não. Mas a maioria dos punks, eles realmente lutam contra tudo isso que o Gustavo acabou de colocar aí. Muito bem colocado. Gustavo, vem só mais um pouquinho para cá para poder te enquadrar melhor. Aí. Então, em resumo, é isso, o anarquismo em si. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa que vocês gostariam de levantar para discutir. Não, então tá bom. Bom, eu vou mostrar algumas charges de alguns anarquistas que mostram o pensamento deles e como eles pensam que a sociedade funciona. Bom, aqui vemos uma mulher negra atirando em um cara com o uniforme da KKK e com a finta do presidente, onde está ilustrando o nosso presidente passado, Bolsonaro, como um membro da KKK. Para quem não sabe, a KKK é um grupo de extremista branco que, resumindo, eles odeiam negros. Ele surgiu lá nos Estados Unidos junto com o Bom, aqui temos uma charge zoando o Bolsonaro sobre... Ele tá pedindo pix e tudo mais há um tempo atrás. Aqui temos um policial, onde um estante branco, ele só acertou um tiro ainda fora, um pardo já acertou alguns e o estante negro ele acertou todos. Mostrando que a maioria dos policiais são racistas e tudo mais. E aqui um policial lutando contra um livro, porque esse é o maior poder que temos. A população em si, o conhecimento é o maior poder que a gente tem para lutar contra o governo, para lutar contra o sistema. Por isso eles não podem tirar de nós. Então por isso que eles sempre vão tentar lutar contra isso. E aqui temos uma piada de Paris 2024, onde teve um protesto lá e os caras destruíram tudo. Enfim. Vamos só voltar um pouquinho, Gustavo, nessa questão do livro. A gente percebe hoje claramente no nosso próprio Estado que o Estado luta contra a nossa própria educação. Vejam que vocês não receberam mais livros didáticos. Vocês não têm mais livros impressos para estudar. Então cai justamente nisso que o Gustavo está falando, que o Estado não quer que vocês aprendam, o Estado não quer que vocês obtenham conhecimento, porque o Estado, gente ignorante é o que eles gostam, para poder manobrar como massa. Boa, Gustavo, vamos lá. O governo não dá educação porque a educação derruba o governo. Exatamente. Bom, aqui tem uma charge que eu achei muito boa, que é um homem vomitando, né, saindo sangue e tudo mais. Tudo que o capitalismo dá, televisão, Coca-Cola, McDonald's, Nike, essas marcas tudo, porque isso está destruindo a gente como pessoa. Isso está fazendo a gente trabalhar no automático. Simplesmente engolir essas coisas e seguir em frente. E não, a gente deveria reprimir tudo isso, porque isso aqui faz mal para o ser humano. E aqui uma frase muito boa que não há capitalismo sem o racismo. E é isso, gente. Esse foi a aula sobre anarquismo. E